Tudo bom? Nós vamos dar sequência então às origens das doenças e hoje eu vou estar falando sobre a hipermeabilidade intestinal. Primeiramente eu quero que você entenda que o nosso corpo ele é formado de 7 partes, que são os nutrientes que fazem com que nosso corpo exista, viva, repare, continue vivo, que são o oxigênio, as proteínas, água, o carboidrato, os lipídios, vitaminas e minerais, correto? Agora, o que é hipermeabilidade intestinal? É quando nós temos um processo no intestino ruim, chamado desbiose, que vai gerar então uma falta de absorção desses nutrientes, gerando doenças. Aí você vai entender então por que muita gente está tão doente. Então, quando você come muito excesso de açúcar, principalmente os de alto índice glicêmico, e também os alimentos que contêm trigo, soja, cevada, aveia e outros, né? Tipo soja, cevada, aveia, trigo e centeio. Esses alimentos têm algumas pessoas, não são todas, que têm alergia, causando a hipermeabilidade intestinal. Mas afinal de contas, o que é essa hipermeabilidade? Olha, o nosso intestino ele tem os chamados microvilosidades, que são um formato que ajuda em muito a absorver os nutrientes. Quando nossas células intestinais estão abertas, igual está aqui, ó, o que acontece? Vírus, fungos, bactérias, sujeira de metais pesados, tudo pode entrar no seu corpo. Então, quando você come açúcar e esses alimentos que eu acabei de falar, acontece isso aqui, ó. Abrem essas células, elas ficam sem a barreira que impede a entrada dessas coisas. E isso vai para o seu sangue. Imagina um vírus no seu sangue, o que ele vai fazer? Vai dar um estrago na sua doença. Imagina uma bactéria, vai dar uma infecção. Imagina um fungo, vai atacar seu corpo por dentro, causando um monte de problemas de fungos dentro do corpo. Metais pesados são super tóxicos. Inclusive, depois vamos fazer só uma matéria só sobre metais pesados. Então, tudo isso aqui agora passa a entrar. Por quê? Porque você está comendo excesso de açúcar e excesso de farinha de trigo. Como eu falei, são 5 coisas, né? Trigo, cevada, aveia, soja e centeio. Então, eles fazem essa abertura. Como reverter o processo? É muito simples. É só não comer essas coisas, para quem tem alergia a essas coisas. Como eu falei, nem todo mundo tem alergia. Por isso algumas pessoas adoecem e outras não. Porque se você, por exemplo, tem alergia, ou essa hipermeabilidade intestinal, você pode ou não comer a coisa. Para isso existem exames bioquímicos, para saber disso também. Outra coisa importante que eu quero explicar para você ter um entendimento muito forte. Não é só a hipermeabilidade intestinal. Tem gente que tem alergia e tem gente que tem intolerância a esses alimentos, que são bem diferentes. No Brasil, nós fazemos o teste só de alergia. Nós não fazemos da hipersensibilidade e nem da intolerância, tá bom? É muito bom saber disso. Então, fazer o teste só de alergia não descarta a intolerância ou a hipermeabilidade, que eu não vou explicar nesse vídeo. Se você tiver mais curiosidade, depois você vem fazer uma consulta comigo que eu te explico melhor. Porque hoje a explicação é sobre a hipermeabilidade. Então, como que eu resolvo o problema da hipermeabilidade intestinal? É muito simples. Eu corto o alimento açucarado dessas pessoas, de alto índice glicêmico, corto esses 5 alimentos que eu já falei várias vezes, repetindo: trigo, soja, cevada, aveia, centeio, porque eles têm essa hipermeabilidade, e faço a pessoa comer mais coisas nutritivas, como folhas principalmente, frutas, porque eles contêm muita fibra, e eu faço uma reposição nessa pessoa de lactobacilos. Eu coloco no intestino dessa pessoa muito lactobacilos. Para quê? Para que eles comam as folhas que contêm a fibra, que é o alimento dos lactobacilos. E uma vez esses lactobacilos fabricando, através dessa fibra e comendo isso, eles vão produzir um ácido graxo de cadeia curta,
Ácido graxo de cadeia curta, como o nome já fala, é ácido. Nosso intestino ele é alcalino, ele tem um pH em torno de entre 7 até 9, às vezes até um pouquinho mais alto, dependendo da pessoa. Então, quando você come muita fibra e forma essa acidificação no intestino, esse ácido graxo de cadeia curta vai fazer o seguinte: vai começar agora a fechar as células que estão no intestino, as células intestinais. Fechou, acabou o problema. Agora não entra mais vírus, fungo, bactéria, sujeira, metais pesados que vão te intoxicar, causar doenças em você. Fechando isso aqui, só vai entrar agora aqui, ó, só vai passar pela parede celular o que foi digerido lá no estômago. Assista o nosso outro vídeo sobre hipocloridria, que você vai entender a importância fundamental de uma boa digestão com ácido. Então, uma vez bem digerido no estômago e chegando aqui no intestino, digerido, vai entrar agora só os nutrientes agora, que são os que nós falamos, tá? Vai entrar água, vai entrar minério, vitamina, aminoácido, os lipídios e os açúcares também, certo? O oxigênio, logicamente, você respira, então não tem problema. Então, uma vez você fazendo dessa forma certa, você vai ter um tratamento super bom, vai ter muita nutrição e muita defesa imunológica. Por quê? Nós sabemos hoje que quando nós temos um processo inflamatório, devido a essa hipermeabilidade intestinal, nós liberamos na parte intestinal o NF-kappa-beta, que é um agente inflamatório. E ele é super forte, porque ele não inflama só o intestino. Ele inflama o intestino e a porção do intestino semelhante à porção do nosso corpo durante quando a gente estava sendo gerado. Nós éramos um óvulo, né? Então, esse óvulo, ele sofre uma invaginação, formando assim, e aí o que acontece? Esse óvulo vai criar depois aqui por dentro o tubo digestivo e na parte de fora a pele e os pulmões também, na parte de dentro. Então, essas células aqui são semelhantes, por quê? Porque elas sofreram esse processo aqui, ó. Então elas são semelhantes. Então, quando o intestino está inflamado, você pode ter um pulmão inflamado, causando uma asma, bronquite, por exemplo, uma DPOC, doença obstrutiva crônica pulmonar, né? Você pode ter uma urticária, que é uma coceira no seu corpo. Você pode ter doenças na pele, alérgicas. Ou seja, dependendo da porção do seu intestino que está inflamado, você tem a mesma inflamação também na sua pele, no seu rosto ou no pé. Por quê? Porque é a mesma célula que foi criada lá no útero da mãe ainda. Eu quero que você entenda. Então, nós sabendo disso, quando a pessoa chega e fala: eu estou com alergia no pé, eu estou com alergia na virilha, eu estou com asma, eu estou com acne. Então nós sabemos até em que lugar do intestino que está com o mesmo problema. Está com a mesma inflamação devido ao NF-kappa-beta. Então, para nós cortarmos essa inflamação, precisamos corrigir a alimentação. Não tem outro jeito. O que acontece muitas vezes? Você toma antialérgico para pulmão, antialérgico para coceira, mas a causa do problema não está sendo corrigido, que é corrigir a alimentação, tomar lactobacilos, fazer a impermeabilidade intestinal ser corrigida. Tudo isso é um conjunto de tratamento. E para isso existe o farmacêutico clínico, que é a pessoa que estuda para isso, faz curso para isso e fica apta a poder te orientar melhor, receitar esses medicamentos da forma certa, que são na verdade nutricionais, e fazer com que você melhore, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Nós estamos aqui na Farmaclean, na rua Presidente Vargas, 1874. Agende sua consulta comigo no telefone 3831-3818.